Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um giro de notícias do Atlético Paranaense. Quero começar falando sobre um atacante que quase chegou no clube e os motivos de não ter conseguido nessa contratação. Será que poderia chegar para 2023? Quero falar também sobre dois tópicos interessantes. O primeiro sobre o Neto, jogador que deixou o Barcelona e foi para um time da Premier League, lá da Inglaterra. Será que o Furacão tem direito a uma compensação financeira, que eu quero comentar aqui com vocês? Além também do Léo Pereira, jogador que pertence ao Flamengo, que o Furacão pode se beneficiar por mecanismo de solidariedade. Quais foram os percentuais, e os valores que o Flamengo recebeu, que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art, eu contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca de 40 mil inscritos. Só de darmos sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal. Quero destacar o jogo do Atlético no final de semana contra o América, jogando dentro de casa, jogo na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro no domingo, pagando aí 1,89 na vitória do Furacão, jogo às 6 horas da tarde. No domingo também, às 6 horas, tem Red Bull Bragantino e Ceará, Santos e São Paulo, e na segunda-feira aí, com alguns jogos também, entre Avaí e Internacional. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas, beleza? Bom, quero começar falando sobre o Marcos Paulo, ponta que foi oferecido, e o Atlético Paranaense demonstrou muito interesse na sua contratação, porém foi na segunda-feira, ou seja, no encerramento da janela, e acabou complicando bastante, em pensar uma vinda do atleta por conta desse prazo curtíssimo que tinha para inscrição. Se fosse, por exemplo, até meia-noite ou algo do tipo da segunda-feira, poderia ter, quem sabe, com muito esforço, fechado esse acordo, mas como era até 7 horas da segunda-feira, a janela acabou fechando, que eu acho um pouco ruim, até porque várias janelas do futebol europeu estão abertas ainda. Eu acho que no Brasil, esse prazo de menos de 30 dias, para a janela ali, que abriu no dia 18 de agosto e foi até o dia 18 de julho, até o dia 18 de agosto, achei muito curto. Enfim, o Atlético não conseguiu contratar o jogador, que pertence ao Atlético de Madrid da Espanha, tem contrato por lá até o final de 2027, é um dos contratos mais longos que eu já vi, E ele tem, no caso, ainda não jogou por nenhum jogo pelo Atlético de Madrid e estava jogando no futebol português. Até que no Brasil ele foi especulado em alguns outros times, como por exemplo o Cruzeiro demonstrou interesse em contratá-lo, mas a questão financeira acabou pegando bastante para a equipe do Ronaldo contratá-lo, e outros times igual o Fluminense e o Vasco acabou sendo especulado, porém o Atlético foi o que mais demonstrou interesse na sua contratação. Para você ter uma ideia, ele deixou o Fluminense sem render nada, só um mecanismo de solidariedade, que foi algo próximo dos 3 milhões de reais. Ele tem hoje 21 anos, saiu e foi para a equipe, no caso, já para o Atlético de Madrid. Ano passado foi emprestado ao Famalicão de Portugal, jogou 20 partidas no time principal, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, jogou também 2 partidas no Famalicão B, 2 jogos e 1 gol marcado. Atualmente está treinando com o grupo do Atlético de Madrid, do Simeone, pro restante da temporada. Lembrando que pelo Fluminense ele se destacou bastante em 2019 e em 2020. 2019, 35 jogos, 6 gols e 5 assistências. 2020, o último ano dele, 42 jogos, 8 gols e 6 assistências. E por ter dupla nacionalidade, ele é brasileiro e português. Vale bastante, sem dúvidas. Eu acho que poderia ser um nome que agregaria muito. Quem sabe, não poderia chegar pro ano que vem. E na atual janela, o Atlético se reforçou com a vinda do Fernandinho, que já tinha assinado um pré-contrato, e o Alex Santana, 2 jogadores ali que vão reforçar o meio de campo. Eu quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do Marcos Paulo e se poderia, ser uma boa opção para o restante do ano ou, por exemplo, para o ano que vem. Quero falar aqui com vocês também sobre o caso do Léo Pereira, jogador que teve passagens pela equipe de base do Atlético Paranaense e também no time principal do Furacão, que pode ser vendido pelo Flamengo, recebeu algumas propostas do futebol russo, e porque isso interessa ao clube, o Atlético, que tem um direito em relação ao mecanismo de solidariedade, que não temos a certeza de qual que é esse percentual, mas como o jogador surgiu aí na base do clube, jogou até ele completar seus 24 anos de idade, podemos dizer que seria um percentual próximo dos 3%, e as propostas recentes do Lokomotiv e também do Krasnodar era algo próximo dos 34 milhões de reais, que poderia render, dependendo ali de qual fosse o percentual, até 1 milhão de reais, para o Atlético tranquilamente, por conta desse mecanismo de solidariedade. Como eu falei, não dá para cravar o percentual exato, só quando ele for vendido que teremos a informação desse percentual
e do valor. Mas o Flamengo recusou a primeira proposta, que foi próximo dos 30 milhões, depois outra que aumentou para 35 milhões de reais, 34, e não aceitou, até porque o Léo Pereira tem conseguido se reerguer nessa temporada e não deve sair por menos do que 45, 50 milhões de reais nesse ano. Para você ter uma ideia, o atleta aí de 26 anos de idade chegou na temporada de 2020, fez 34 jogos, 1 gol, ano passado 35 partidas, mas nesse ano ele já tem 25 jogos e 2 gols marcados, tem sido o titular do Dorival Júnior, inclusive nos jogos aí do Flamengo na Copa do Brasil contra o Furacão. Então vamos ver aí se ele vai ser negociado, se não, mas quem sabe, né, um valor próximo ali dos 50 milhões de reais, poderia render um percentual bem interessante ao Atlético. Eu quero que você deixe aqui embaixo o que você acha, né, do Léo Pereira, jogador que surgiu na base do clube e foi emprestado para alguns times quando ele ainda tinha um contrato, como por exemplo Náutico em 2016, Orlando City em 2017 e voltou ali em 2018, 2019, sendo fundamental nos títulos da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o goleiro Neto. Eu já tinha trago um vídeo aqui no mês passado falando sobre o jogador que poderia render alguma grana aí pro Furacão, por conta de que o Atlético tem também um mecanismo de solidariedade e o atleta estava insatisfeito no Barcelona e estava quase certo essa sua saída, né, para algum outro time. Ele acabou deixando o Barcelona, indo para o Bournemouth da primeira divisão da Inglaterra, acabou de subir para a Premier League e enfim, acabou que não rendeu nada porque ele rescindiu o vínculo dele, né, não precisou desse pagamento da multa rescisória junto ao Barcelona e assinou por 12 meses junto ao Bournemouth lá da Inglaterra, o que não foi bom porque, de acordo com o Transfer Market, o valor dele de mercado seria no mínimo 16 milhões de reais, que assim, eu já até tinha trago para vocês, de acordo com Bola VIP, o Furacão tem 3,25% da negociação. Se ele fosse vendido só por 16 milhões e 800 mil reais, o Furacão pegaria assim 500 mil, meio milhão de reais, iria para o clube. Então, uma notícia não muito boa e como esse contrato é curto também, se ele não continuar na equipe inglesa, ele deve acertar com outro time em fim de contrato também, né? E não renderia aí mais um percentual. Mas não tenho o que reclamar, até porque, de acordo com essa publicação, o Atlético já recebeu mais de 15 milhões de reais apenas pelo mecanismo de solidariedade do jogador em transações pelo futebol europeu. Vocês vão lembrar que ele foi vendido, né, para a equipe da Fiorentina, o Neto aí que chegou, né, a jogar pelo Atlético principalmente em 2009 e 2010 com 40 jogos, foi vendido à Fiorentina e por lá depois aí jogou na Juventus, onde rendeu um bom percentual para o Furacão, depois foi vendido ao Valência e neste 2020, né, foi negociado junto ao Barcelona, onde rendeu mais de 4 milhões e meio de reais para o clube. Eu quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do Neto e também, né, porque ele saindo do Barcelona e para alguns outros times, quem sabe daqui a uns anos não poderia ter esse retorno, né, ao Atlético Paranaense, ele que na atual temporada ainda não estreou pelo Bournemouth, mas a expectativa é de que ele seja o titular e dispute aí a posição. Pelo Barcelona, 3 temporadas, mas ele entrou em campo em apenas 20 jogos nesse período. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final vou deixar outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui do Atlético Paranaense, esse aqui sobre o projeto de clube empresa e como o Furacão se pretende, né, ter uma venda bilionária aí nos próximos meses, nos próximos anos para, né, um investidor. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, além também desse outro aqui onde eu falo sobre mais de 70 milhões de reais em contratações do Atlético nesse ano. Será que deram certo? Será que não? Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Enfim, se inscreve aqui embaixo, ajudar nós a chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos no Black Cartel. E o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você apostar, né, nesse jogo aí do Furacão contra o América no Brasileirão. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!